Olá, vamos falar como a Bíblia diz. Então vamos a ela. João capítulo 3, versículo 34. Nos diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quando se trata de proclamar a palavra de Deus, temos que ter sim prudência, mas não nos submetermos a medidas que é contrária à liberdade de proclamar a palavra de Deus. Não devemos temer nem ficar preso a esse tipo de controle em relação a proclamar a palavra de Deus. Paulo, ele estava preso, né? Mas ele disse que a palavra na boca dele estava solta, não estava presa não, tá certo? Então, vou ler de novo. Aquele a quem Deus envia, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não pode controlar a inspiração do Espírito de Deus, né, no coração do ser humano, porque vai transbordar sim pela boca, porque a palavra foi enviada, foi para ela ser ouvida, com o objetivo final de salvação das almas, que a palavra ela nos diz, em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E também nos diz em Oséias: o meu povo sofre porque lhes faltou o conhecimento. E Jesus clareia bem firme isso aí, pela boca dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A que sai da boca de Jesus. A palavra toda inspirada que Deus deu, a Bíblia Sagrada, né? E ele confirma mais ainda: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o conhecimento de Jesus é liberdade, não é? É liberdade. E também, aqui, o propósito em relação ao que Deus escreveu com seu próprio dedo, não é? Nós vamos ver qual é o motivo. Diz aqui assim, Êxodo 20 e o verso também 20. Diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Está vendo? Então, como é que ensinam ao contrário, dizendo que os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo, como diz em Deuteronômio, aliás, em Êxodo mesmo, 32:16, que Deus escreveu com seu próprio dedo, né, nas tábuas da lei. Vamos, aqui está pertinho aqui, eu vou ler, para não se passar sequer uma palavra, para que não haja dúvida. Que é bom lendo, né? 32:16, está aqui. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Está vendo? E mais adiante ele diz claramente, para não ter dúvida, que ele escreveu com seu próprio dedo. Tá certo? Então, vamos ler de novo. O motivo, qual foi que Deus deu os mandamentos? Diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais,
Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Está vendo qual é o motivo? Os mandamentos que Deus deu é para não pecar. Como é que diz que Deus deu os mandamentos? Para dar certeza que o ser humano não podia cumprir? Sim, poderia sim cumprir. O primeiro homem, a primeira mulher, tinha condições de cumprir sim, se obedecesse à voz de Deus. Tinha força para cumprir, tinha a força do Senhor. O Senhor nos dá força para vencer todas as vicissitudes que nos atingem nesta vida. Não é? Então, depois de Deus escrever e proclamar, né, os 10 mandamentos, né, o povo temeu e disse para Moisés assim: disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Está vendo? Então aí agora Moisés, inspirado por Deus, vai dizer qual é o motivo que Deus falou, escreveu, né, ali diante do povo, ali, entendeu? Então Moisés vai dizer o motivo, que não foi para que o povo viesse a morrer, mas não, para que viesse a temer e não pecar. Vamos ler mais uma vez este versículo. Então, o motivo qual foi que Deus deu os 10 mandamentos? É esse. Disseram, o 20, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, os mandamentos que Deus deu, o objetivo foi para que o povo viesse a temer a Deus e para que não venha a pecar. É isso aí. Tá vendo? Então, a lei dos 10 mandamentos ajuda a pessoa a se esforçar para não pecar. Ou seja, ela nos ajuda a permanecer na fé, na graça, na salvação. E vamos concluir. O apóstolo São Paulo, ele não foi chamado para ser ministro dos gentios, como ele falou pela sua própria boca, não é verdade? Está no Novo Testamento, como nos diz, que quer fazer diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, mas só que em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, útil. E finaliza no 17, dizendo para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. É toda a escritura. Entendeu? Não tira nada. Então, foi que Paulo, o apóstolo dos gentios, né, nos falou em Romanos 3:31, e assim concluímos esta mensagem. Romanos 3:31. Vamos ler. Então, 3:31, está aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé. A fé não é a graça? Não é pela fé que nós somos salvos? Na graça, que é Jesus, não é? Tempo da graça, a pessoa de Jesus, né? A nossa graça para a nossa salvação, não é? Então, anulamos, pois, a lei pela fé? Perguntando, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, está vendo? Então, a fé genuína em Jesus confirma a lei. Não tira a lei de cena no campo da salvação. Não. Vamos agora concluir com esse versículo mais uma vez, para ficar bem claro. É aqui o apóstolo São Paulo falando, no tempo da graça, e na salvação pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé.
Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Tá vendo? Então, quantos dizem amém, crendo nesta verdade esclarecida? Então, vamos dizer junto. Amém. Glórias e graças a Deus, ontem, hoje e eternamente, pela sua palavra que é eterna. Amém.